Olá pessoal, meu nome é Eugênio, conhecido como Geninho. Sou engenheiro agrônomo e mestre em extensão rural pela Universidade Federal de Viçosa e integro a equipe do ProAter, que é o Programa de Articulação e Fortalecimento da Assistência Técnica e Extensão Rural para o Desenvolvimento Sustentável de municípios da Bacia do Rio Doce, em Minas Gerais, vinculado à Universidade Federal de Viçosa. O assunto da videoaula é a produção e a certificação orgânica no Brasil. Tema importante frente aos desafios de uma agropecuária ainda muito focada em práticas como os monocultivos, o uso indiscriminado de agrotóxicos e outros produtos sintéticos, como as sementes transgênicas, os hormônios e outros produtos que causam degradação ambiental e impactos na saúde da população, tanto daqueles e daquelas que produzem esses alimentos, como também os consumidores e comedores que se alimentam desses produtos contaminados. Além disso, é um tema que vem ganhando uma visão internacional muito grande, já que é um mercado que cresce cerca de 30% ao ano em todo o mundo. Para isso, precisamos conhecer um pouco mais da legislação brasileira que trata dessa produção e das diferentes formas de garantia da qualidade da produção orgânica, popularmente chamada de certificação orgânica. Vamos lá? Para isso, é importante a gente entender como e por que essa legislação foi criada. Muitas pessoas se perguntam se o orgânico, se o agroecológico é a forma mais natural, mais saudável para todos e para todas, por que essa não é a principal forma de produção agropecuária no mundo? E aí nós temos que voltar lá na década de 50, 60, com a chamada Revolução Verde, que ela é entendida como a modernização agrícola tanto da produção quanto dos mercados globais, baseada num modelo norte-americano, ou seja, um modelo diferente da realidade socioambiental do Brasil. Esse modelo iniciou-se na década de 50 em outros países ao redor do mundo e na década de 60 no Brasil, e vem causando sérios impactos ambientais, como já são conhecidos. Por isso, um conjunto de movimentos e organizações buscaram, a partir da década de 70, outras formas de produção agropecuária, a chamada agricultura alternativa. E na busca dessas outras formas, já na década de 70, países como a França, a Inglaterra, a Alemanha e os Estados Unidos, frente a todos esses impactos da Revolução Verde, já desenvolviam leis, normas e práticas voltadas para a produção e para a certificação orgânica desses produtos diferenciados. No Brasil, somente após a ditadura militar, com a Constituição Federal de 1988 e a ampliação dos espaços de participação social, também vinculados aos debates sobre agricultura alternativa, movimentos sociais, movimentos sindicais, ONGs, associações e cooperativas, que se organiza um conjunto de sujeitos para pensar e apontar outras possibilidades de produção agropecuária no Brasil, o que a gente chama de agricultura alternativa e atualmente mais conhecida como agroecologia ou produção orgânica. Ou seja, são alternativas a esse modelo chamado convencional da Revolução Verde, que continua sendo disseminado pelos órgãos e empresas de assistência técnica muito vinculados a esse pacote da Revolução Verde, ou seja, monocultura, melhoramento genético e alta quantidade de insumos e produtos químicos, como os agrotóxicos e adubos químicos sintéticos. O desenvolvimento da agricultura alternativa vem trazendo outras práticas diferentes das práticas disseminadas pela Revolução Verde. Dentre elas, podemos citar a curva de nível, o uso de caudas e biofertilizantes naturais, a compostagem e a cobertura dos solos, o uso de sementes crioulas ou sementes variedades e não sementes transgênicas, entre outras ações e práticas, tanto preservacionistas como conservacionistas ao meio ambiente, mas também que visam a organização social e política desse sujeito, tão importante para enfrentar os desafios atuais da agropecuária. Dessa forma, as organizações e instituições da sociedade civil que
que vem desenvolvendo essa nova forma de agricultura, ou seja, essa agricultura alternativa, essa agricultura mais ecológica, agroecológica, esses movimentos participam e participaram ativamente da construção da legislação brasileira. Mas é importante dizer que não só essas organizações, empresas privadas, produtoras de insumos e também certificadoras, órgãos governamentais e diversas outras instituições da sociedade também participam e participaram dessa construção. Ou seja, são vários interesses em jogo nesse processo de construção da legislação brasileira. Além disso, como na década de 70 outros países ao redor do mundo já desenvolviam a certificação e a produção orgânica, havia uma forte pressão do mercado internacional para que o Brasil também regulamentasse esse tipo de produção, já que o Brasil é um grande exportador de alimentos. Além disso, já se debatia, principalmente no sul do Brasil, os mercados locais, centrados nos circuitos curtos de comercialização, como as feiras, que aproximam quem produz de quem consome esses alimentos. A primeira feira de produtos ecológicos, orgânicos, que temos conhecimento no Brasil, teve início em 1989, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, promovida pela Cooperativa Ecológica Colmeia, e que seus princípios baseavam-se na confiança e na relação de proximidade entre os sujeitos envolvidos, baseados em visitas de turismo às propriedades, de visitas aos espaços produtivos desses agricultores e também de conversas que aconteciam nas feiras e em outros espaços de interação. A experiência da Colmeia e de outras cooperativas, associações, grupos informais e coletivos ao redor do Brasil, principalmente nos estados aí do Sul, mas também no estado do Rio, São Paulo e Minas Gerais, foram a base para a construção da legislação brasileira de produção orgânica, como veremos a seguir. A construção de leis, normas, sempre é um espaço de disputa política e de disputa de diversos interesses da sociedade civil e também dos governantes. Mas podemos dizer que a legislação brasileira foi inovadora, já que criou formas de garantia da qualidade orgânica baseadas na realidade brasileira que hoje estão disseminadas ao redor do mundo. A legislação é formada por um conjunto de leis, decretos, portarias e instruções normativas que tratam desde a produção até o consumo final dos produtos orgânicos. Nessa legislação constam regras e normas que norteiam tanto a produção quanto o beneficiamento, o processamento, o transporte, a comercialização até o consumo final desses produtos. Importante dizer também que a legislação está voltada para aqueles produtos que serão comercializados, vendidos para outras pessoas. Ou seja, para que isso aconteça e para que você possa vender um produto como orgânico ou como agroecológico, é importante que esteja de acordo com a legislação. No quadro abaixo, apresento as principais normas e seus conteúdos, como a Lei 10.831, de 2003, o Decreto 6323, que regulamenta a lei que entrou em vigor em 2011, a Instrução Normativa número 13, de 2015, que trata dos espaços de debate acerca da produção orgânica, tanto a nível federal quanto a nível dos estados, a Portaria número 52, recém-publicada em 2021, que trata de todo o regulamento técnico para os sistemas orgânicos de produção, vegetal e animal, assim como apresenta a lista das substâncias e práticas com uso aprovado para a agricultura orgânica, incluindo aí os cogumelos comestíveis, sementes e mudas orgânicas, entre outros insumos. Além disso, há outras normas, instruções normativas e portarias que tratam da regulamentação da produção orgânica no Brasil. Ou seja, não basta simplesmente os agricultores ou agricultoras seguirem as práticas permitidas pela legislação brasileira de produção orgânica, o que já é muito bom não só para o meio ambiente, mas para a população em geral. Mas é preciso que esteja de acordo com a legislação e dentro de algumas das formas de garantia da qualidade orgânica da produção previstas pela legislação. A Lei Federal 10.831 de 2003 foi regulamentada pelo Decreto 6323, que entrou em vigor em 2011. Ou seja, temos uma legislação
com 10 anos de funcionamento. Nessa Lei Federal 10.831, consta uma definição bem completa do que é a produção orgânica, abrangendo as diferentes dimensões como a ambiental, a social, a econômica e a cultural. No artigo 1º da lei, ela define esses sistemas orgânicos de produção, ou seja, todo aquele em que se adotam técnicas específicas mediante a otimização do uso dos recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade cultural das comunidades rurais, tendo por objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica, a maximização dos benefícios sociais, a minimização da dependência de energia não renovável, empregando, sempre que possível, métodos culturais, biológicos e mecânicos em contraposição ao uso de materiais sintéticos, a eliminação do uso de organismos geneticamente modificados, os transgênicos, e irradiações ionizantes em qualquer fase do processo de produção, processamento, armazenamento, distribuição e comercialização, e a proteção do meio ambiente. De forma resumida, ela não usa agrotóxicos, venenos, não usa adubos químicos sintéticos, não usam sementes transgênicas e radiação ionizante, além do respeito às questões socioculturais das comunidades envolvidas. Uma pergunta muito comum é: produção orgânica e produção agroecológica é a mesma coisa? Na verdade, na Lei Federal 10.831, no mesmo artigo 1º, no seu parágrafo 2º, ela diz o seguinte: o conceito de sistema orgânico de produção agropecuária e industrial abrange os denominados ecológicos, biodinâmicos, naturais, regenerativos, biológicos, agroecológicos, permaculturais e outros que atendam os princípios estabelecidos por esta lei. De forma a facilitar o entendimento da população com essas diferentes formas de denominação, a lei consolidou os sistemas orgânicos de produção como a forma comum de denominação desses produtos, já que é a mais reconhecida também internacionalmente. Dessa forma, qualquer pessoa que queira comercializar, ou seja, vender um produto agroecológico, biodinâmico, ele deve seguir a legislação da produção orgânica no Brasil. Como eu disse anteriormente, não basta apenas seguir as práticas permitidas, os insumos permitidos na legislação brasileira. É importante que se tenha também formas de garantia da qualidade orgânica, que constam na Instrução Normativa número 19 de 2009. Nela são apresentadas as 3 formas de garantia da qualidade orgânica previstas na legislação brasileira, sendo que 2 delas são inovadoras, foram criadas no Brasil. Mas algumas pessoas se perguntam: para que uma certificação ou uma garantia da qualidade orgânica dos produtos? Em alguns casos, ele é necessário. O objetivo é dar mais garantias acerca daquele produto ou processo, ainda mais nas relações indiretas, ou seja, distantes entre a produção e o consumo. A tendência é que quanto mais distante a produção do consumo, maior a necessidade dessas garantias. Nas relações diretas de comercialização, como nas feiras, nas entregas em domicílio, entregas de cestas e nas vendas realizadas direto nas propriedades, a garantia acontece pela confiança, reforçada pela proximidade estabelecida entre os envolvidos, ou seja, quem produz e quem consome. Algumas vezes, essas relações são ainda mais fortalecidas quando se formam grupos, sejam eles formais, em associações, em cooperativas, ou grupos informais, simplesmente pela união de pessoas físicas. Mesmo assim, a legislação brasileira aponta que é necessário alguma forma de garantia da qualidade orgânica de acordo com a legislação. E no Brasil, de forma inovadora, são 3 as formas de garantia da qualidade da produção orgânica. Vamos ver? Uma delas é a certificação orgânica por auditoria ou terceira parte, que é a forma mais conhecida ao redor do mundo. É quando uma empresa certificadora, ou seja, uma organização de avaliação da conformidade, é contratada para fiscalizar,
controlar e atestar que está tudo conforme o conjunto de normas e regras estabelecidas pela legislação ou pela certificadora, em todas as etapas da produção. Nesse caso, as relações sociais se limitam a um inspetor externo ao processo, que se baseia em relatórios, documentos, registros, atas, laudos, análises e documentos fiscais para a garantia da qualidade. As outras duas são os sistemas participativos de garantia, os SPGs, e as organizações de controle social, as OCS, reconhecidos popularmente como certificação participativa. Ambas têm como pilares a participação ativa e a responsabilidade solidária, a confiança e a formação de redes de interação e intercâmbio de conhecimentos populares e científicos. No entanto, elas são diferentes. Os SPGs foram iniciados no Brasil e hoje já são reconhecidos mundialmente em mais de 76 países, de acordo com a Federação Internacional dos Movimentos de Agricultura Orgânica, a IFOAM. Nesses sistemas, há a necessidade de uma organização formal, uma pessoa jurídica chamada de Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade. É ela que assume a responsabilidade formal da garantia da qualidade de seus membros. Nesses sistemas, qualquer pessoa pode participar e são classificados enquanto fornecedores, aqueles que participam de alguma etapa desde a produção até o consumo, e os colaboradores, que podem ser técnicos, consumidores, organizações públicas ou privadas, entre outros. A diferença para as OCS é a participação ampliada, para além apenas de agricultores e agricultores familiares. Além disso, é reconhecida como uma certificação participativa, que permite o uso do selo e a venda indireta da produção. As OCS são apenas para a venda direta da produção de agricultores e agricultoras familiares reconhecidas oficialmente, ou seja, que possuem a DAP, a Declaração de Aptidão ao PRONAF, ou o CAF, o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, e devem estar organizados em grupos formais ou informais. Essa produção não pode utilizar o selo orgânico em seus produtos, pois não é reconhecida como uma certificação. Com isso, tanto o grupo como cada agricultor e agricultora familiar participante possui uma declaração de cadastro emitida pelo Ministério da Agricultura. Essa forma de garantia é reconhecida oficialmente apenas no Brasil. É importante dizer que as normas para a produção orgânica, como os insumos, os manejos e demais práticas relacionadas à produção, o beneficiamento e o processamento de produtos, são comuns para qualquer uma das três formas de garantia da qualidade. O que muda, na verdade, é a forma de garantia e de comercialização dos produtos em cada uma dessas formas. Qualquer produto de fora do Brasil que seja comercializado aqui deve seguir as normas brasileiras, assim como qualquer produto brasileiro orgânico que seja exportado deve seguir também as normas do país de destino. Com isso, algumas normas de outros países podem ser mais restritivas do que as normas brasileiras e vice-versa. Espero que tenham gostado e que tenha estimulado ainda mais a produção orgânica e a agroecologia nos seus territórios. Até a próxima!